Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar a discutir um pouco mais sobre realmente o mercado de trabalho. Então, a gente vai estar trabalhando agora sobre coisas que a gente pode fazer na iniciativa privada, mesmo na iniciativa pública, mas vamos focar mais na iniciativa privada. E nessa primeira aula sobre mercado de trabalho, eu vou começar mostrando para vocês algumas das possíveis carreiras, mas as possíveis carreiras que eu vou chamar de clássicas, né? São as coisas que você imagina fazer, as primeiras ideias que você tem de empregos que um cientista da computação pode exercer quando ele termina a sua graduação, né? Eu vou comentar aqui rapidamente sobre 5 dessas carreiras mais clássicas. A primeira delas vai ser desenvolvedor, programador. Depois a gente vai discutir um pouco sobre o que faz e o que é um analista de sistemas, um arquiteto de software, um engenheiro de software, depois um gerente de TI e, por fim, o famoso DBA, o administrador de banco de dados. A ideia dessa aula é mais mostrar para vocês qual é mais ou menos os salários dessas carreiras e o que você faz em cada uma delas e o que você precisa aprender para ser um programador, um analista ou um gerente de TI de sucesso. Então, a primeira delas é talvez a que todo mundo já imagine, né? A que todo mundo pensa quando imagina computação, que é justamente a carreira de desenvolvedor ou a carreira de programador. E aqui eu estou usando o nome programador num sentido bem geral, né? Para quem tem mais contato, ou quem já teve algum contato com o mercado de trabalho, eu estou usando aqui programador no sentido de desenvolvedor, especialmente desenvolvedor júnior. Obviamente tem alguns cargos de programação que são bem mais específicos, desenvolvedor full stack, desenvolvedor back-end. Aqui eu estou me referindo mais ao desenvolvedor júnior, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá, o que um programador faz, né? Parece brincadeira, mas ele programa, né? Normalmente os cargos, né, ou as vagas de programador exigem que você tenha o conhecimento em alguma linguagem, e você vai programar, você vai desenvolver naquela linguagem, normalmente sistemas web ou sistemas desktop, né? Normalmente a gente programa mais, hoje em dia a gente programa muito mais em web, então normalmente vai ser desenvolvimento de sistemas web, mas ainda existe muito desenvolvimento desktop, especialmente para sistemas legados, né? Que é esse o comentário que eu vou fazer sobre o salário do programador. Normalmente, essas vagas de programação, elas têm um salário que varia entre 3 e 5 mil, né? Mas para linguagens que são obsoletas, ou linguagens que são difíceis de programar, ou linguagens que são, vamos dizer assim, antigas, né? Existe uma falta de programadores nessas linguagens e existe muitos sistemas legados, né? É um costume em computação que a gente nunca construa um sistema do zero. Você sempre tenta aproveitar sistemas antigos, né, que ainda estão fazendo o que deviam fazer, que ainda estão se comportando da maneira como deviam. Então, existem muitos sistemas hoje que ainda fazem cálculos em Fortran, porque Fortran ainda é, mas antigamente era bem mais a linguagem mais rápida para se fazer cálculos. E ainda existem muitos sistemas que ainda usam COBOL para fazer cadastro, né? Porque foi a primeira linguagem que apareceu para esse uso, e ainda hoje ainda existem sistemas que usam esses códigos que a gente chama de códigos legados, né? Então, para programadores especialistas em linguagens que são difíceis de programar ou linguagens que são antigas, o salário pode ser maior porque não existe tantos programadores assim. Um outro exemplo que eu posso dar, a maioria dos drives são programados em C. E como vocês devem estar pagando FUP, vocês já devem ter imaginado que C, vocês devem saber que C
não é uma das linguagens mais simples de se programar, não é uma das linguagens mais fáceis de se aprender. Normalmente, programadores que desenvolvem drives, esses caras ganham muito. Assim, ganham um salário bem mais alto, um pouco mais alto do que os outros programadores. Porque eles precisam de um conhecimento de hardware e eles programam e precisam programar muito bem numa linguagem que é tida como muito difícil. Pouquíssimos estudantes tendem a se aprofundar no estudo do C. A maior parte dos estudantes tende a seguir por linguagens que são mais, vamos dizer assim, mais fáceis, né? Linguagens de alto nível, como Java. Se bem que Java não tem tanto alto nível assim, mas Python principalmente. Que são linguagens mais fáceis de se programar. É muito ruim programar em C. Né? Mas como tem aquela velha lei da oferta e da procura, né? Tem muita gente precisando, tem pouca gente querendo aprender a fazer isso. Né? Mas quais são as habilidades, normalmente, de um programador, né? Bem, a principal habilidade de um programador, técnica, com certeza, é fundamento de programação. Ele tem que conhecer muito bem a linguagem que ele programa, isso é verdade, mas ele tem que conhecer muito bem os fundamentos da estruturação de um programa. Ele tem que conhecer muito bem os fundamentos de programação. E ele tem que ser rápido para entender interfaces e frameworks. Se você quer ser um bom programador, você precisa conseguir assimilar, né, a ideia do engenheiro de software muito rápido. E você precisa entender bem como é que as funções e como é que as suas partes, os seus módulos do programa funcionam, para poder saber o que você tem que programar. Né? Outras habilidades de um programador que não são exatamente habilidades técnicas, são a clareza e a disciplina. Né? Normalmente, quando você trabalha com programação, você trabalha em uma empresa e você não trabalha sozinho, você tem que trabalhar em equipe. Pois bem, quando você trabalha em equipe, ter clareza para explicar o que você está fazendo é muito importante. Além de ter a disciplina de fazer exatamente o que é preciso e fazer exatamente o que lhe é pedido. De novo, para vocês que estão começando a programar agora, que vocês estão fazendo FUP, vocês já devem ter visto funções em C. Imagina se você estiver fazendo um programa e você escreveu lá uma função que retorna um inteiro e recebe como argumento 2 float, né, R$2. E aí o seu colega, você está fazendo um trabalho, e o seu colega de equipe resolve mudar a entrada do seu programa para um caractere. Você escreveu o seu código esperando que o seu amigo fizesse a função dele, recebendo 2 floats e retornando o inteiro, e aí ele mudou para fazer um caractere. O seu código não vai funcionar. Então é muito importante para o programador ter disciplina. Disciplina na hora de programar. Fazer exatamente o que lhe é pedido, fazer exatamente o que a interface, ou a função, ou o framework pede. Vamos lá. Um outro emprego, uma outra vaga, um outro cargo, né, que a gente também pensa logo, imagina logo à medida que a gente estuda computação, é analista de sistemas. Né? O que o analista de sistemas faz? Enquanto o programador é o cara que está desenvolvendo o sistema, que está realmente construindo o sistema, o analista de sistemas é o cara que está verificando se essa construção está correta e é o cara que está gerenciando essa construção. Né? Se você fosse imaginar um paralelo com a construção civil, né, com a engenharia civil, o analista de sistemas é o mestre de obras, enquanto o programador é o pedreiro. O programador é o cara que está realmente construindo, está colocando os blocos, os tijolos. O analista de sistemas é o mestre de obra, é o cara que está gerenciando, é o cara que está verificando se o sistema está saindo como devia, se o sistema está sendo programado da maneira que ele realmente devia ser. Lógico, como a responsabilidade do analista de sistemas é bem maior do que a do programador, ele também costuma ganhar muito mais.
Normalmente, o salário de um analista de sistemas varia de 5 mil até 7 mil reais. E o que é que você precisa para ser um bom analista de sistemas, né? De habilidade técnica, você tem que entender muito bem de engenharia de software. Você tem que realmente conhecer muito bem todos os processos de engenharia de software, todos os documentos, toda a modelagem do sistema, como é que você modela o sistema e muito, muito bem como é que você faz análise de requisito. Né? Como é que você constrói o seu sistema, como é que você representa esse sistema de uma maneira simples e como é que você analisa a performance do seu sistema e como é que você analisa o que o sistema tem que fazer, quais são os requisitos daquele sistema. O que é que você precisa, né? Além disso? Um analista de sistemas, ele precisa ter uma boa comunicação. Ele tem que ser alguém comunicativo. Ele precisa explicar para a equipe o que tem que ser feito e ele precisa discutir com o engenheiro de software e mesmo com o cliente alguns aspectos do sistema. Então, ele tem que ter uma boa comunicação, ele tem que ser alguém comunicativo. E ele tem que ter uma boa escrita, eu diria até ótima. Por quê? O analista de sistemas é, em boa parte, a pessoa responsável por todos os documentos de software que vão aparecer no final do seu desenvolvimento. Então, esse cara, ele tem que conseguir ser conciso e tem que conseguir explicar muito bem as ferramentas ou o que o seu software faz. E tem que conseguir ser bem claro e conciso no que ele está fazendo, como ele está explicando. E para isso você precisa sim ter uma boa habilidade de escrita. Você tem que escrever bem. Além de saber se comunicar, você precisa realmente escrever bem. Bem, seguindo aqui a nossa rota, o próximo cara, né? A minha próxima vaga, a minha próxima possibilidade de emprego é o arquiteto de software. E aí, voltando à minha analogia da construção civil, a gente já viu o pedreiro, que era o programador, a gente já viu o mestre de obras, que era mais ou menos analista de sistemas. Esse cara aqui é o engenheiro civil, né? É o arquiteto de software, é o cara que vai realmente desenvolver a planta, vamos dizer assim, a planta baixa do seu software. Novamente, como a responsabilidade desse cara é muito maior do que a responsabilidade do programador e também é maior do que a responsabilidade do analista, é justo que esse cara ganhe bem mais. Então, normalmente, o salário de um arquiteto de software costuma variar de 9 mil até 13 mil, dependendo da empresa que você trabalha. E esse cara, o arquiteto de software, é quem vai realmente desenvolver a estrutura do seu software. É quem vai modelar a estrutura do seu software. É quem vai dizer em que linguagem ele vai ser programado, como é que ele vai ser programado, o que cada função tem que fazer, o que cada módulo tem que fazer. É esse cara que vai realmente construir toda a estrutura do seu software. É ele que vai dizer qual é a rede, se vai usar rede, se vai ser mobile, se não vai ser mobile, qual é a tecnologia que vai ser usada, como é que vai ser usada. Esse é realmente o cara responsável por toda a arquitetura, né? Toda a construção do seu software. Da mesma maneira, como esse cara tem mais responsabilidade, como ele precisa de uma visão bem mais geral do software, ele tem que ter um conhecimento também bem mais geral. Então, na parte técnica, ele tem que ser muito bom em engenharia de software, ele tem que ter um conhecimento de redes, ele tem que ter um conhecimento de sistemas e de complexidade. Ele tem que conseguir analisar se o software que ele está construindo, se o software que ele está propondo é realmente factível pelaquela equipe e como é que esse software vai se relacionar, como é que ele vai usar as tecnologias disponíveis. Além dessas habilidades técnicas, a principal, vamos dizer assim, a principal outra habilidade que o arquiteto de software tem que ter
é abstração, né? Ele tem que ser capaz de imaginar todo o sistema, de ignorar as partes que não são essenciais e conseguir explicar isso de uma maneira clara, tanto para o analista como para os programadores. Essa função, né, ela precisa também de uma habilidade de comunicação muito grande, porque normalmente o arquiteto de software ele faz a ponte, né, ou ele participa diretamente da discussão com o cliente e é ele que, bem, modela todo o software e, vamos dizer assim, explica para os programadores o que é que tem que ser feito. Então, essa posição realmente precisa de uma habilidade de comunicação muito grande. Você realmente tem que ter uma habilidade de conseguir explicar claramente e concisamente o que tem que ser feito, né? Ou por que alguma coisa não pode ser feita. E como eu tinha dito, esse cara tem muito mais responsabilidade, por isso também, naturalmente, o seu salário é um pouco maior do que os cargos que a gente viu anteriormente. O nosso penúltimo, desculpa, vaga, o cargo de trabalho, né? É um cargo que surgiu nos últimos anos e, na verdade, é um nome bem genérico para uma posição um tanto a quanto mais genérica ainda, né? É o gerente de TI, né? Ou gerente de tecnologia da informação, né? O que esse cara faz é bem, vamos dizer assim, tá bem aberto, na verdade, ou é bem amplo, né? Na verdade, depende muito da empresa em que você entra, da onde você é empregado, né? Mas o gerente de TI, basicamente, é o cara responsável por toda a parte de tecnologia da informação da empresa. Então, ele é como se fosse o gerente de pesquisa e desenvolvimento de informática, né? É como se ele fosse ele é o responsável por toda a parte de informática da empresa. Então ele é como realmente se fosse um gerente de pesquisa e desenvolvimento, né? Logicamente, esse é um dos cargos mais altos, né, numa empresa. E o salário desse gerente de TI costuma variar muito. Normalmente, em pequenas e médias empresas, você está entre 8 e 15 mil. Em grandes empresas, você pode ir até 24 mil, né? Mas esse cargo específico, apesar de ser um cargo bem amplo e o que você vai fazer depende muito da empresa em que você está inserido, normalmente você tem que saber um pouco de tudo para realmente ser um bom gerente de TI, para ser alguém que vá realmente ser procurado por empresas. Então, as habilidades, eu diria tudo, né? Você tem que saber realmente um pouco de tudo. E tem que ter um bom conhecimento de técnicas de gerência, né? Especialmente gerência de produção e pesquisa e desenvolvimento, lógico. E eu acho que, além das habilidades, dessas habilidades técnicas, é necessário que você tenha uma excelente habilidade de comunicação, especialmente comunicação com leigos em informática e computação. Por quê? Todo problema que aparecer na empresa, na parte de tecnologia da informação, na parte de TI, quem vai resolver é o gerente de TI. Então, ele vai resolver o problema, não é o problema do programador, não é o problema do analista de sistemas, não é o problema do engenheiro de software. Ele vai resolver o problema da secretária, do chefe, ele vai resolver o problema do gerente de marketing, ele vai resolver o problema da secretária do gerente de marketing. Ele vai ter que resolver o problema do caixa, do gerente do estoque. E que nem sempre são pessoas que entendem o jargão de informática, né, o jargão de computação, e nem sempre são pessoas que têm todo esse contato com tecnologia. Então, ele tem que ter não só uma ótima comunicação com a sua equipe, né, com a equipe de informática, como ele tem que ter uma ótima comunicação com leigos, com pessoas que não entendem
muito bem aquela parte de tecnologia. Então, além dessa necessidade de conhecer um pouco de tudo sobre computação, de ter um conhecimento bom de gerência, né, ele ainda é necessário que tenha uma boa habilidade de comunicação, né? Por isso que o salário normalmente desse gerente de TI, especialmente em grandes empresas, é bem alto. Veja que a formação que ele tem que ter e as habilidades que ele tem que ter são bem numerosas, né? Além de ter um conhecimento básico de computação, esse conhecimento de gerência e essa habilidade de liderança, esse conhecimento e essa capacidade de comunicação clara e concisa, né, formam um conjunto de habilidades que não é todo mundo que tem, né? Não são todas as pessoas que estão aptas a fazer isso, né? Especialmente pela questão de gerência e de liderança, né? Então, por isso que essa vaga ou esse cargo tem essa média de salários tão mais alta, especialmente nas grandes empresas, que os meus exemplos anteriores, que as minhas vagas anteriores, né? O conjunto de responsabilidades desse cara é muito maior, né? Veja que, e essa é meio uma regra do mercado, né? Você ganha, né, o seu salário é diretamente proporcional à responsabilidade que você tem quando as coisas dão errado, né? Esse cara aqui é o cara que todo mundo vai cobrar se alguma coisa der errado. É esse cara aqui que vai ser culpado, de uma certa maneira, por tudo que der errado da empresa. Tudo de informática que der errado da empresa, né? Então, esse daqui é o cara que vai ser culpado por tudo que der errado, né? As minhas outras vagas, né, os meus outros cargos, obviamente, o arquiteto de software também é culpado quando o software não funciona, né? O programador, ele está errado quando uma das funções não funciona, e o analista de sistemas está meio errado quando um dos módulos não funciona. Mas veja que tudo isso é pontual, né? Isso são erros de um sistema, são erros de um desenvolvimento. O gerente de TI, ele é culpado quando qualquer coisa de informática na empresa dá errado. Seja ele, a equipe dele desenvolvendo ou não, né? Por isso a responsabilidade dele é muito maior, o que justifica o salário dele também ser bem mais alto. E agora sim, o meu último cargo, né? Também é um cargo bem abstrato, é um cargo bem genérico, que vem mudando um pouco nos últimos anos, que é o administrador de banco de dados ou gerente de dados, né? O DBA, né? O Database Administrator Analyst. Então, o DBA, né, que é o nosso administrador de banco de dados, ele é o cara responsável por gerenciar os dados da empresa, né? Ele é o cara que gerencia os bancos de dados da empresa. Antigamente, a responsabilidade do DBA era muito mais ligada a manter os dados e a devolver, né? Vamos assim, devolver, gerenciar esses dados e entregar esses dados para as aplicações. Hoje em dia, como eu posso dizer, essa responsabilidade do DBA vem mudando, né? Com as inovações em IA, com as inovações em ciência de dados, o administrador de banco de dados está perdendo um pouco, vamos dizer assim, a responsabilidade, está perdendo um pouco o papel dele. As empresas hoje estão querendo muito mais alguém que não só gerencie esses dados e mantém esses dados, como alguém que consiga extrair alguma informação desses dados, né? Então, essa obrigação de só manter esse conjunto de dados está desaparecendo, né? Está assumindo e está começando uma época, vamos dizer assim, uma era de informação em que a gente está muito mais interessado em conseguir extrair informações desses dados, né? Mas ainda existe sim essa posição de administrador de banco de dados. O salário varia
entre 4 e 10 mil, dependendo da empresa e da sua responsabilidade. E normalmente o que você tem que fazer é modelagem, né, e segurança de dados. Né? Então você tem que se preocupar em como esses dados são acessados, em como esses dados são mantidos, como esses dados são arquivados, né, como eles são gerenciados. E a principal habilidade que você tem que ter para fazer isso é a habilidade de abstração. Né? Você tem que conseguir imaginar e representar conhecimento de uma maneira simples. Né? Veja, eu deixei essa vaga ou esse cargo por último, né? Porque ele exemplifica bem o que vem acontecendo na computação nos últimos tempos, né? Nos últimos anos. A gente está tendo uma mudança de paradigma e então tem novas posições que estão surgindo, tem novas vagas que estão surgindo. Em especial, essa vaga de cientista de dados. Então, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar essas novas vagas, né? Aqui eu apresentei para vocês vagas clássicas, né? São cargos clássicos, são vagas que a gente conhece hoje, que já se tem há muito tempo. Na próxima aula eu vou tentar apresentar para vocês algumas vagas novas, vagas que não são, que estão surgindo agora, né? São vagas, são empregos que estão aparecendo agora por conta dessa mudança de paradigma, por conta assim, desse uso agora de inteligência artificial nas empresas. Então, eu vejo vocês na próxima aula.